Ok, teoricamente estamos gravando agora, nesse momento, espero não ter problema aqui com a ferramenta. Boa noite a todos. Como a gente sempre comenta, né, se alguém tiver algum problema aí com a gravação, com a exposição, por favor eu peço que saia da sala e assista esse conteúdo posteriormente aí no caso. Né? Se tiver alguém incomodado, vamos trabalhar nesse formato. Conforme eu acabei de falar com vocês, a introdução do curso hoje vai fazer referência às interfaces analógicas e digitais, né, dentro de sistemas de instrumentação e controle. Então, é uma aula que vai ter sinergia com o conteúdo que vocês já visualizaram em CLP no semestre passado. Vai pegar alguns conceitos aí daquela parte de eletrônica digital, né, que vocês devem ter tido uma base aí com algum professor em, se não me engano, no segundo semestre, no caso. Mas o conteúdo que eu vou apresentar para vocês é mais do que o suficiente para a gente estar trabalhando o curso. Tá? Eu gosto de resumir, de começar esse curso falando o seguinte, né? Vocês em algum momento aí, né, devem ter visualizado essa questão da conversão numérica, bases decimais, base binária, octal e hexadecimal, acredito eu. Né? Por que base decimal, né? Todo mundo sabe por que a base é decimal? Porque utilizam 10 dígitos. Do 0 até o 9 eu tenho 10 dígitos. Por que é uma base binária? Né? Dual, porque eu tenho 2 dígitos na base binária. Por que a base é octal? Porque eu trabalho com 8 dígitos na base octal. Por que é hexadecimal? Porque eu trabalho com 16 dígitos na hexadecimal. Eu acho que isso aqui não deve ter nenhuma dúvida na cabeça de vocês, ou existe alguma dúvida nessa questão aqui? Sim ou não? Nenhuma. Tá bom. A dúvida começa a aparecer quando? Né? Quando a gente começa a utilizar essa metodologia aqui para conversão numérica. Eu tenho um número decimal, quero fazer a conversão para binário. Né? Quem é o 48 decimal? É o 110000 binário. E aí você usa aquela metodologia, né, do resta 0, resta 0, resta 0, resta 1, resta 1. Né? Divisões subsequentes. Eu não gosto dessa metodologia, tá? Porque se eu falo para você preencher essa grandeza binária numa interface de 12 bits, eu acabei de ferrar com a vida do aluno. Né? Eu tenho 12 janelinhas aqui de zeros e uns. Onde que eu começo a preencher? Da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda? Os uns estarão aqui no meio, vão estar na extrema esquerda, vão estar na extrema direita? Pronto. Acabou com a metodologia aqui, acabei com a análise técnica disso que eu preciso fazer. Então eu vou também apresentar uma outra metodologia para vocês aprenderem a fazer esse tipo de conversão aqui, tá? Ainda hoje. Mas antes da gente entrar nessa questão da divisão aí, da conversão de base, tá? É importante que a gente entenda o seguinte. Pula toda essa parte aqui. Tá. Como é que as máquinas trabalham? Como é que uma interface analógica do CLP consegue fazer a leitura de um sinal de 4 a 20 mA, consegue fazer uma leitura de 0 a 10 volts, 0 a 150 milivolts? Né? Se é um equipamento microprocessado, se é um equipamento digital, como é que eu consigo trabalhar com essas pequenas frações dessa grandeza analógica e mandar essa informação para dentro do CLP? Tá? Então a grande mágica é exatamente essa, né? A minha interface analógica ela tem um número de casinhas aqui, ó, um número de zeros e uns, capaz de armazenar uma determinada informação. Né? Então a minha interface analógica pode ter o quê? Uma interface de 8 bits para trabalho. Pode ter uma interface de 16 bits para poder trabalhar. Tá? De forma que
Todas as operações internas ao processador vão ser feitas de pacotes de 8 em 8, de 16 em 16 ou de 32 em 32, dependendo do modelo, da marca e do fabricante do CLP. Vocês estão lembrados que existia uma memória imagem do CLP lá atrás, na parte digital? Lembra que a gente usava o I0.0, I0.1, byte 0, bit 0, byte 0, bit 1. Em 8 bits, eu tinha 8 variáveis digitais. Estão lembrados disso? Sim. O que acontece na interface analógica? Em 8 bits, eu tenho somente uma variável analógica. Em 16 bits, eu tenho uma única variável analógica. Quer dizer que quanto maior o número de bits, professor, maior é a resolução da minha interface? Sim. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do que é resolução. Tá? Tenham paciência. Então, quando eu falo de interface analógica, eu estou falando de uma quantidade de bits para gravar uma única informação. Tá claro isso? Tudo bem? Vocês aceitam isso? De forma fácil ou não? Sim. Para que essa conversão ocorra, tá? Eu tenho que ter conversões. Tá? Eu tenho que ter dispositivos que fazem essa conversão. Né? Então, eu tenho que ter dispositivos que fazem essa conversão na entrada do meu processamento e tenho que ter dispositivos que fazem essa conversão na saída do meu processamento. Então, se eu quero pegar uma grandeza analógica do mundo externo para mandar para o CLP, eu utilizo uma entrada analógica com uma interface chamada analógico digital, ou simplesmente um AD, de analógico para digital. Quando eu quero mandar uma grandeza analógica para o mundo de fora do controlador, eu tenho que utilizar uma saída analógica. Então ele vai fazer o quê? Uma conversão de um dado digital para um analógico. Então, as saídas utilizam conversores DA. Tudo bem? Então, sempre que eu falar de AD, é porque eu estou trazendo do mundo analógico, mandando para o digital. Sempre que eu falar de uma interface DA, eu estou falando de uma informação digital, mandando para o mundo analógico. Ok? Até aqui, terminologia. Um exemplo clássico. Está aqui, né? Um circuitinho com 3 amplificadores operacionais, uma tensão de referência e alguns resistores aqui na entrada. Lembram da história da lei de Ohm? Uma única corrente, tensões divididas aqui? Lembra dessa história? Sim, professor. Existe uma mecânica, um dimensionamento dizendo o seguinte, olha, dependendo da minha tensão de referência, a queda de tensão que eu vou ter nesse resistor aqui pode habilitar ou não esse amplificador operacional. Aí eu subo um pouquinho mais com essa tensão de referência. Então eu vou ter este e este amplificador operacional habilitado. E aí eu subo mais um pouco a tensão de alimentação. Aí eu vou ter esse e esse amplificador operacional habilitado. Tá? E dependendo do formato de quantas habilitações eu tiver aqui, esse meu circuito de codificação vai gerar aqui uma combinação binária. Se eu tenho uma combinação com 2 dispositivos desse, o que é possível escrever? 00, 01, 10, 11. Tudo bem? Ficou claro essa metodologia aqui? É o conversor mais simples que tem, é esse padrão.
Eu codifico a sequência de acionamento do amplificador operacional para uma codificação binária. E aí, quanto mais quadradinhos eu tiver aqui, quanto mais flip-flop eu tiver desse tipo aqui na saída do meu decodificador, maior vai ser a resolução que eu vou ter na saída do conversor AD. Então, se eu tiver um conversor de 8 bits, eu tenho que ter 8 flip-flops aqui na saída. Se eu tiver um conversor de 16 bits, eu tenho que ter 16 flip-flops aqui na saída. E vou ter que ter uma infinidade também de amplificadores operacionais na entrada. Só que tudo isso daí, cara, se resume a um chipzinho de 8 terminais. Tá? É a pontinha do meu dedão aqui, um chip que faz uma conversão dessa com 16 bits, por exemplo. Né? Tamanha a evolução tecnológica. Fica um pouco mais fácil entender essa questão da conversão aqui, com esse desenho ou não? Ficou um pouquinho, não tanto, mas ficou. Tá, mas vamos construindo. Mesmo porque, pessoal, eu tenho que postular um negócio também. Esse curso aqui é um curso de mecatrônica, correto? Vocês não tiveram muito dessas introduções aqui elétricas que eu estou mostrando para vocês, vocês não tiveram como base. Então, isso daqui não é o tipo de coisa que eu costumo cobrar em avaliação. Né? Não é porque a gente está remoto, não. Mesmo quando era presencial, não é o tipo de informação que eu cobro. Mas eu tenho que, pelo menos em algum momento, mostrar para vocês, olha, é assim que funciona. Se alguém se interessar, eu posso mandar mais detalhes depois. Tá? O único intuito aqui é dizer o seguinte, existe um componente eletrônico chamado conversor AD que trabalha dessa forma. Eu aplico uma tensão de referência, ele me joga uma referência de zeros e uns aqui de acordo com a tensão que eu apliquei. Ponto. É isso que eu preciso que vocês entendam nesse momento. Fechou? Fechou, professor. Da mesma forma que eu tenho um circuito do AD, eu vou ter um circuito do DA. É um circuito que vai receber as entradas digitais aqui, A, B, C, D. É um circuito de 4 bits. Dependendo dessa combinação de zeros e uns que eu tiver do lado de cá, ele vai jogar uma tensão na saída, proporcional a essa escala binária que eu tiver aqui dentro. Ok? Se eu tiver 0, 0, 0, 0, eu vou ter 0 volts na saída. Se eu tiver 1, 1, 1 e 1, eu vou ter o fundo de escala na saída. Se for de 0, no caso aqui, meu V referência de 15. Quando tiver tudo 1 aqui, eu vou ter 15 volts na saída. E quando eu tiver na metade da combinação, eu vou ter 7 volts e meio. E quando eu tiver com 1/4 de combinação, eu vou ter 3 volts, ponto 75. E assim por diante. Faz sentido para vocês? Ele faz a divisão da saída lá na conversão. Isso. A gente vai brincar com essa história aqui daqui a pouquinho. Tá? Mas da mesma forma, volto a dizer, é um curso de mecatrônica? Mas eu tenho que apresentar para vocês em algum momento. Olha, existe um componente que recebe uma sequência de zeros e uns. Perdão. E gera uma tensão de saída como referência. Tudo bem, pessoal? É digerível isso aqui? Existem vários componentes numa interface de saída analógica. Registradores para que aquela tensão fique lá guardada até que um próximo ciclo execute. Isolação galvânica, se o negócio do lado de fora pegar fogo aqui, não queima a saída do CLP. Conversões, amplificação. Tem um monte de circuitos aqui secundários
que auxiliam com que essa grandeza seja alterada, tá? Mas basicamente é uma caixinha, imagina isso aqui que é uma caixinha preta, fazendo uma conversão de zeros e uns para uma grandeza analógica. Tudo bem aqui então? Sim, professor. Eu vou mandar esse documento para vocês depois também. Mas o que eu preciso que vocês tenham em mente aqui é isso aqui. Vamos lá. Se eu já entendi que eu tenho um conversor analógico para digital, digital para analógico, eu posso fazer um ensaio com vocês aqui então. Eu vou usar o Excel mesmo. Fica mais fácil para a gente escrever. Vamos pensar aquela interface lá de 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Tudo bem aqui? Tudo Concorda bem. que existe uma conversão decimal aqui dessa codificação binária? Isso aqui vocês aprenderam, né? 0 e 0, em decimal ele é 0. 0 e 1, quanto que é para decimal? Vocês lembram? 1. 1 e 0. 2. 2. 1 e 1. 3. Isso, exatamente. Vocês lembram certinho fazer essa conversão aí. Se eu estiver trabalhando numa escala de 0 a 10 volts, como é que fica essa história? Ah, professor, em 0 são 0 volts. Não é isso? E em 1? Quantos volts eu tenho aqui quando eu tenho o 1? Vou induzir vocês ao erro. 2,5, professor. Não são 4 posições? Em 2, 5. Em 3. Opa. Cadê o 10? Não é de 0 a 10? Não, professor, você esqueceu aí, ó. Aqui é 10 volts. Aqui é 7,5. Opa. Também não deu. Por que que não deu? Porque isso daqui, na verdade, não é dividido por 4, pessoal. Ó, eu tenho 4 posições, correto? Mas quantas transições eu tenho? Dessa para essa é uma. Dessa para essa é outra. Dessa para essa é outra. Eu tenho 4 posições, porém eu tenho 3 transições. Divide 10 por 3. 0, 3,33, 6,66, 9,99. Faz sentido? Sim ou não, senhores? E senhorita? Sim. E se eu tivesse 8 posições? O 10 seria dividido por 7. 7. Se eu tivesse 16 posições, o 10 seria dividido por 15. 15. Então eu apresento a vocês o K.
O K, que é a simbologia que a gente usa para resolução, é quem? Leitura de fundo de escala, 10 volts, dividido por 2 elevado a n. Quem é o n? Número de bits, menos 1. 10 dividido por 2 elevado a 2. 2 bits. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Qual é o K dessa interface? 3,3 volts. Se eu conheço o K da interface, eu consigo prever qualquer valor em qualquer posição binária. E fica mais fácil ainda eu fazer isso aqui quando eu consigo fazer uma conversão binária para uma conversão decimal. Por quê, professor? Quanto que é 0 vezes 3,33? 0. Quanto que é 1 vezes 3,33? 3,33. Quanto que é 2 vezes 3,33? 6,66. Quanto que é 3 vezes 3,33? 9,99. Começa a fazer sentido para vocês? Ou eu estou indo muito rápido? Eu consegui entender. Mais alguém quer se manifestar? Só a Gabriele que entendeu? Eu vou entender também. Consegui entender bem. Pessoal, a gente vai revisar isso aqui por várias vezes ao longo do curso, tá? Novamente, é uma introdução para que vocês saibam do que a gente está falando. Eu estou argumentando aqui, ó, por que eu vou revisar essa tal dessa conversão binária decimal? Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu preparar um ambiente para vocês aqui. Vou montar outra planilha aqui. Então eu tenho uma grandeza decimal, ok? 0. Vou aumentar um pouquinho a fonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira questão. Por que o 10 vem depois do 9? Vou ensinar vocês a contar hoje. Quem sabe contar aí? Levanta a mão. Ninguém sabe contar nessa sala? 1, 2, 3, 4, 5. Gabriel falou que sabe contar. Quem mais sabe contar? Nossa, eu esperava 18 mãozinhas levantadas, só levantaram 3. 4, 5, 6. Para os que responderam, eu sei contar. Por que o 10 vem depois do 9? Expliquem para mim, por que o 10 vem depois do 9? Do 0 até o 9 foi a tiazinha lá do primário que ensinou, beleza. Por que o 10 vem depois do 9? Sistema decimal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º dígito. Tem mais algum dígito para mim usar na sequência unitária? Não. Reinicio o ciclo. Iniciei o ciclo ao 0. E adiciono 1 à esquerda. Reinicio o ciclo com 0 e adiciono 1 à esquerda. Entenderam o que eu falei aqui ou não? Ó, reiniciei o ciclo. Não começa o ciclo no 0? Coloquei o 0 de novo. Tem mais combinação no unitário? Não, tenho que pôr 1 na dezena. E isso me permite fazer o que agora? Ir para o 11, para o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O que vem agora? Óbvio, professor, o 20. Por que óbvio? Tem mais combinação possível no unitário? Não, eu esgotei as possibilidades do 0 ao 9. Reinicio o ciclo, coloco 1 à esquerda. Ah, mas já tinha 1 à esquerda. Vai para 2. 99. O que vem depois do 99? Reinicia o ciclo, coloca 1 à esquerda. Ah, mas também é 9. Reinicia o ciclo, coloca 1 à esquerda. Faz sentido isso para vocês? Nesse formato que eu estou falando? Vocês podem até estar me chamando de doido, mas daqui a pouco vai fazer sentido. Tudo bem aqui, pessoal? Ou alguém não entendeu essa mecânica que eu desenhei? Tudo tranquilo, professor. Sistema binário. Vamos botar aqui um sistema com 5 bits. Sistema binário, 0, 1. Que combinação possível na unidade? Não são 2 dígitos que eu tenho no binário? 0 e 1. Reinicio o ciclo, coloco 1 à esquerda. Tudo bem ou não? Entenderam a mecânica? E agora? Ah, eu ainda tenho combinação possível. Volto para o 1. Não preciso mexer no da esquerda. E agora? Reinicio o ciclo, manda 1 para a esquerda. Opa, mas já está no limite. Reinicio o ciclo, manda 1 para a esquerda. Faz sentido o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Reinicio o ciclo, manda 1 para a esquerda. E agora? Não tem, não tem, não tem. Eu mudei a regra do jeito de que eu estava contando aqui no decimal? Para o jeito do binário? Não. A mesma regra continua valendo. Tudo bem? E a esquerda? Não tem nada à esquerda, 0. Zero à esquerda, 0 à esquerda. Bitola. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1.
certo? E o segundo bit? 00, 11, 00, 11, 00, 11. E o terceiro bit? 00, 00, 11, 11, 00, 00. E o quarto bit? 00, 00, 00, 00, 00. 11, 11, 11, 11. E vai repetindo. 1 0, 2 zeros, 4 zeros, 8 zeros. Quantos zeros eu vou pôr aqui? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bateu? Ó, quem é o próximo aqui, ó? Não tem combinação possível, não tem. Um para a esquerda. Faz sentido, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Caiu a fichinha para vocês ou não? Positivo, professor. Eu sei que lá em digitais o professor só mostrou para vocês assim, ó. 4 bits. E ele mostrou até aqui também. Isso aqui não existia, né? Mas existe. Se eu estiver trabalhando com interfaces maiores, estou trabalhando com 5 bits aqui. Ah, quer dizer que tem combinação para 8 bits? Para 16, para 32? Tem. Só para a gente exercitar mais um pouquinho isso aqui. Octal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dígitos. E agora? Quem vem depois do 7? Reinicia o ciclo. 1 à esquerda. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Acabou. O octal só tem 8 dígitos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Depois. Reinicia o ciclo. Reinicia o ciclo, 1 à esquerda. Ops. E o mundo segue. Hexa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. E agora? Reinicia o ciclo. 1 à esquerda. 11, 12. Faz sentido, senhores? Está clareando. Onde a coisa começa a pegar? Como é que eu converto 100 para binário?
100. Preciso converter para binário e jogar numa interface de 16 bits. O que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que saber, montar essa tabela aqui, ó. Decimal para binário. Binário a base é 2, não é isso? Quem é o bit menos significativo? Não é o 2 elevado a 0? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 a quarta, 2 a quinta, tudo bem? Até o 2 a 15ª? Quanto que é 2 elevado a 0? 1. Quanto que é 2 a primeira? 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 2 ao cubo? 8. 16. 32. 64. 128. 256, 512, 1024, 2048. Como é que eu monto isso aqui, professor? Pega o número anterior, faz vezes 2. 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Se eu estiver usando o bit número 7, eu tenho 128 em decimal. Se eu estiver usando o bit número 3, eu tenho 8 em decimal. Se eu estiver usando o bit número 0, eu tenho 1 em decimal. Eu estou decompondo o número. Ainda não entendi onde você quer chegar, professor. Vamos lá. 100. Não é o número decimal que eu quero converter? Quero converter o 100 em decimal. Cabe 32.000 em 100? Eu consigo tirar 32.000 de 100? Não, né? Se não cabe, eu não uso o bit. Cabe 16.000 em 100? Também não cabe, né? Se não cabe, eu também não uso o bit. Assim como não cabe 8.000, não cabe 4.000, não cabe 2.000, não cabe 1.000, não cabe 512, não cabe 256, não cabe 128. Opa, 64 cabe, não cabe? 64 cabe em 100. Quanto que dá 100 menos 64? Esse cara menos esse cara aqui. Não sobra 36? Certo? Se eu tirar o 64 do 100, o que sobrou? Sobrou 36. Cabe 32 em 100? Também cabe, professor. Então eu vou usar. Desculpa, cabe 32 em 36? Cabe. Quanto que sobra? Não sobra 4? Sobrou 4. Cabe 16 em 4? Não, então eu não vou usar. Cabe 8 em 4? Não, então eu também não vou usar. Cabe 4 dentro de 4? Cabe, então esse cara eu uso. Esse não. E esse não, porque 4 menos 4 sobrou 0. Qual é a conversão que eu tenho? Está aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Binário. Essa é a conversão desse número decimal para binário. Entenderam o método ou não?
Sim, professor. Agora ficou bem mais tranquilo. Fácil? Ficou fácil encontrar o número, né? Vamos pegar um número decente? 7.894. Em decimal. 7.894 decimal. Quanto que é ele em binário? Então vamos lá. Vou até montar minha calculadora aqui para ficar mais fácil e resolver a conta para vocês. Importante, viu, pessoal? Para as outras aulas, não da semana que vem, mas a outra, separa a calculadora aí que a gente vai precisar, tá? Então vamos lá, 7.864. Cabe 32.000 aqui dentro? Não, né? Não uso. Cabe 16? Não. Cabe 8.000? Não. 4.000 cabe aqui dentro? 4.000 cabe. Então vamos lá. Quanto que dá 7.864 menos 4.096? 3.768. 3.768. Muito bem. Cabe 2.000 aqui dentro? 2024? 2048, desculpa. Cabe. Se eu tirar o 2048 que eu usei aqui, quanto que sobra? 1.720. Cabe 1.024 e 1.720? Também cabe. Então eu vou usar o bit. Menos 1.024. Sobra 696. Cabe 512? Cabe. Olha que beleza. 512 menos. Sobra 184. Cabe 256 em 184? Não, já não cabe. Mas cabe 128. 184 menos 128. Tá muito rápido, pessoal? Estão acompanhando? Professor, Oi. precisa ensinar a fazer essa tabelinha aí, professor. Porque aí fica fácil, porque toda vez que o senhor utiliza um número, lá ele transforma de 0 para 1, se ele cabe dentro daquele decimal, né? Dentro Aqui eu daquele estou número que você está escrevendo, colocando. tá? Então, Aqui, isso. o que é amarelo eu escrevo. Aqui é o resultado do que isso aqui vezes isso aqui. 256 vezes 0 dá 0. Ó, Sim, sim. se eu colocar 1 aqui, ó, automático ele vem para 64. Se eu colocar 0, ele sobe. Tá? Então, fica fácil Eu dentro vou dessa tabela compartilhar que o senhor essa criou tabela para aí. vocês ensaiarem em casa. Fica tranquilo. Show de bola, legal. Sobrou 56, é isso? Cabe 64, 56? Não cabe, então não vou usar. Mas cabe 32. Quanto que dá 56 menos 32? 24. Cabe 16? Cabe. 24 menos 16? 8. Cabe 8? Cabe. 8 menos 8? 0. Se não sobrou nada, não cabe 4, não cabe 2 e não cabe 1. Aferindo, isso daqui é a somatória de todas essas casas. 7864, 7864. Como é que ficou o binário? Vão cantando para mim, olha lá. Ó. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Como ficou muito grande, vai, modo, vou botar isso aqui no modo texto, número, pronto. Agora não mexe mais.
Difícil, senhores? Desse jeito aí é facinho, professor. Vamos conferir? Binário para decimal. O Excel não faz. Acredita? E decimal para binário? Deca. Bin. Também não faz. Olha que interessante. O que você faz no papel de cabeça, um software com mais de 20 anos de uso, não consegue fazer a conversão. Só para vocês entenderem. Vamos botar um númerozinho decente aqui. 11001, certo? Igual Bina Dec. Binário para decimal. 25. E 25? Igual a Deca Bin. Decimal para binário. Aí funciona. Já deu pau. Dependendo da quantidade de dígitos. Esse é o maior número que ele consegue converter. Ó, já deu erro. 500 ele consegue. Mas agora vocês não precisam mais de calculadora. Estão vendo que você consegue fazer isso aqui na mão? Dúvidas aqui, senhores? Tranquilo? Tranquilo, mestre. Tranquilo. Muito bem. E hexadecimal, que é a linguagem de máquina que realmente a gente usa? Para responder isso, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos fingir que a gente tem uma tabelinha só aqui de de 0 a F, ok? Nosso mundo está restrito de 0 a F na tabela do hexadecimal. Quantos bits eu preciso para representar um dígito hexadecimal? 1, 2, 3, 4. Todo mundo concorda com isso? Se eu quiser o 7 em hexadecimal, o que eu tenho que ter? 0, 1, 1, 1. Se eu quiser um A em hexadecimal, o que eu tenho que ter? 1, 0, 1, 0. Se eu quiser um C, 1, 1, 0, 0. Tá claro? Sim ou não, senhores? Sim, professor. Sim. Quem que é o 1000? Vou até fazer isso aqui, ó, deixar aqui do ladinho para vocês. Apaga essa coluna. Presta atenção no que eu vou fazer.
1000. Cadê o 1000 aqui? 1000? Quem que é no hexadecimal? Não é o 8? Tudo bem, senhores? 1000 é 8? Sim. 8. Quem é o 1011? 1011 é o B? Tudo bem? Sim. 1110 é o E? 0001 é o 1? Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. E B8. Função do Excel. Hexa para decimal. De quem? Bateu? Quer dizer, professor, que se eu converter um decimal para binário e pegar esse binário de 4 em 4 e transformar para hexa, é como se eu estivesse convertendo direto o decimal para hexa? Sim. Quer dizer que se eu tiver um número, por exemplo, 35AF, isso aqui é um hexa, não é? E quiser saber ele em decimal. Quem é o F? Um. Quem é o A? Olha lá, ó. Quem é o A? 10. Quem é o 5? 01. Quem é o 3? 0011. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 13.743 igual a hexadec 13.743. Tá fazendo mágica aí, hein, mestre? Pelo amor de Deus, hein? Não, não é mágica, é matemática. Não, é matemática. É que, infelizmente, nós aprendemos só o decimal, né, mestre? Infelizmente é isso, né? Só que quando eu estou falando de protocolo de comunicação, numa rede industrial, como é que eu mando a informação de um lado para o outro? Desse jeito aqui. É uma sequência de zeros e uns que a gente vai mandar na rede. Como é que esses zeros e uns chega lá do outro lado como 10 volts? Como 150 graus Celsius? Se eu mando ele em binário, eu converto em decimal. Se eu converto em decimal e eu tenho o K da interface, eu consigo fazer o cálculo da grandeza que eu quero trabalhar. Faz sentido para vocês? Faz sim. Quem está viajando, levanta a mão. Com certeza, eu tenho pelo menos um aluno aqui viajando.
Não, mestre. Tem gente viajando, não. Estão Tem. todos presentes na aula aí. Tem. Eu tô E falando de viajando o- que não tá entendendo nada que eu tô falando. Quem não não, entendeu o nada ideal, do que eu falei aqui? o ideal agora é levar essa galera a chão de fábrica e o senhor mostrar no chão de fábrica isso daí, entendeu? Professor, Esse é o grande problema, botar vocês no chão de fábrica. Hoje, com as NR 10, 12, 30, vocês não podem nem pisar na portaria mais. Diga lá, quem me chamou? sou eu, professor. Diga, Jonathan. Poderia fazer mais um só para ver se eu entendi mesmo? Do qual que você quer fazer? Pode pegar algum número aleatório aí, ou refazer os 7.860. Converte esse deck pra binário. Esse decimal para binário? É isso? Olha lá, ó. Vamos botar lá então. 13.743, é isso? Apaga isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vamos colocar tudo zero. Vamos limpar tudo, olha lá. Vamos apagar esse binário. Vamos apagar esse hexa. Pronto. $13.743. Cabe 32.000 aqui dentro? Eu consigo tirar 32.000 desse número? Jonathan, você que está com dúvida. Não. Então eu vou usar? Não, então é zero aqui, tudo bem? Cabe 16.000 aqui dentro? Também não. Cabe 8.000 aqui dentro? 8.000 cabe. Então eu vou fazer 13.743 menos 8.192. Sobra 5.551. Cabe 4.096 aqui dentro? Jonathan? Sim. Cabe. Então eu uso o bit. 5.551 menos 4.096. 1.455. Cabe 2048? Não. Cabe 1024? Cabe. Menos 1024. Sobra 431. Não cabe 512. Cabe 256. 256 menos. Sobra 175. Cabe 128. Sobra 47. Não cabe 64, mas cabe 32. 32 menos 15. Não cabe 16. Cabe 8. Menos 8. 7. Quem é o 7? É o 4, que sobra 3. É o 2, que sobra 1. É o 1, que sobra 0. Bateu a soma? Em binário, como é que fica? Ó, da esquerda para a direita. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Isso aqui é igual a hexa binário, esse número aqui. Ele não vai conseguir responder. Então a gente vai ter que fazer o hexa na mão. Isso aqui a gente passa aqui para texto.